Olá, alunos do nono ano da série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu darei sequência de atividades 1. Então vamos lá? Aula 1. Descrição de si mesmo, produção inicial. Cada estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar na sua aprendizagem, com o compromisso de desenvolver as suas profissões leitoras, o senso crítico, a curiosidade e a pesquisa. Este material foi elaborado para ampliar algumas habilidades essenciais por meio de atividades que representam um verdadeiro diálogo entre você, estudante, o professor e o conhecimento. Vamos lá? 1. Produção escrita. Liste suas características físicas e psicológicas. Escreva também sobre o que gosta de fazer em casa, o que pensa sobre a vida e outras informações de si que considere pertinente. Então, aí nesse texto, uma resposta pessoal, que você lista suas características físicas e psicológicas, ok? 2. Você consegue identificar texto que tem finalidade de descrever pessoas, cenas ou situações que classe gramatical foi fundamental para materializar a descrição. Então, aí, pessoal, a resposta é que a gente pode listar alguns gêneros textuais que têm por finalidade descrever. Quanto às classes das palavras, a gente pode mencionar os adjetivos e os verbos no presente ou pretérito imperfeito, para a construção do texto descritivo. Aula 2. Descrição. Para que serve e como se organizar? 1. Para início de conversa, qual a função da descrição? A descrição está presente em diversos gêneros textuais, como o autorretrato, anúncio de classificadores, lista de compras, cardápios, perfil de Facebook ou Instagram, carteira de estudante, de identidade de identificação funcional, currículo, sinopse de filme, relatos de viagens históricos, etc. Notícia, diário, biografia, autobiografia. Lembramos que a descrição também pode estar inserida em outros gêneros textuais, como o conto, o romance, artigo de opinião. Como o próprio nome sugere, a descrição tem por objetivo descrever uma pessoa, um objeto, uma imagem, um animal, um ambiente, uma cena ou uma situação rotineira. Para fazer a descrição oral ou escrita, faz-se necessário situar o ser, objeto a ser descrito e apresentar detalhes suficientes para que o leitor consiga construir uma imagem desse objeto. Mesmo que não seja o veja ou conheça, as palavras que fazem referência a esses seres ou objetos são chamadas de adjetivos. O objeto descrito pode estar situado no texto e no espaço, ou seja, o falante pode descrevê-lo em um momento estatístico, tanto no presente como no passado. Os verbos no presente e no pretérito imperfeito indicam a temporalidade da descrição. 2. Leia os textos e em seguida responda a questão. Imagem 1. Texto 1. Pele negra e olhos escuros. Tenho 1,60 m de altura. Sou aderente ao jeans básico, camiseta bem confortável, meu velho All-Star e óculos bem descoladinhos. Moro em São Paulo, estou na segunda série do ensino médio e faço curso técnico em design de moda. Tenho interesse em aprender idiomas e gosto de arte de um modo geral, mas sou apaixonada por desenhos, gosto de ler quadrinhos e mangás e criar minhas próprias HQS. Gosto de viajar e fazer novas amizades. Sou vegetariana, defensora dos animais, tenho 16 anos e me chamo Sara. Texto 2. O homem que sabia javanês. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que venho pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado daquela telha vidradas de outros tempos estavam descanecidos aqui e ali, com dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barbas e colar se perfilaram em quadros em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras, embrando com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfurnadas pelos redondos vestidos a balão. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais as poeiras punham mais
Em respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Lima Barreto. 1. Qual o objetivo comunicativo do texto 1 e do texto 2? Escreva no quadro. Objetivo comunicativo. Então, no texto 1, o objetivo comunicativo do texto 1 é descrever a jovem Sara. E no texto 2, o objetivo comunicativo do texto 2 é descrever a casa. Após a leitura, preencha o quadro com as informações solicitadas. Localização temporal, texto, ser, objeto descrito, palavras que remetem ao tempo da descrição. Descrição do ser, objeto, situação do presente, descrição do ser, objeto e situação do passado. Então, ali, localização temporal, descrição do ser objeto situado no presente. Texto 1, o ser objeto descrito, a jovem Sara, palavras que remetem ao tempo da descrição. Tenho, sou, moro e gosto. Localização temporal novamente, descrição do ser objeto situado no passado. Texto 2, ser objeto descrito, a casa e os retratos. Palavras que remetem ao tempo da descrição. Era, parecia, estava, descascavam, havia. Aula 3. Descrição de pessoas, objetos e ambientes. 1. Leia o texto e fique atento aos comentários do professor. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Para ler e escrever gêneros que têm por finalidade descrever, é essencial reconhecer os tempos verbais presentes e pretérito imperfeito de modo indicativo, porque são eles que indicam o tempo do objeto descrito. O modo indicativo faz referências a fatos verossímeis ou tidos como tais. Portanto, nesse gênero textual, são utilizados presentes quando o ser objeto descrito se situa no momento da enunciação do falante e o pretérito imperfeito, quando o locutor enuncia fatos ocorridos, transportados mentalmente para o momento da ocorrência. Observe o exemplo a seguir. Exemplo 1. Classificados. Teve um único dono, ele é preto, do ano 2019 e tem 13.500 km rodados. Funciona com gasolina e álcool, possui câmbio automático, tem kit multimídias, 4 portas, bancos de couros e os pneus estão super novos. Nele tudo funciona perfeitamente. Exemplo 2. O bicho. Viu ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem tirava, engolia com velocidade. 2. Leia o texto e responda as questões. Texto 1. Aos cuidados do recrutador da loja CIA de roupas. Sou Ana Maria Facundes, tenho 36 anos e venho através dessa carta demonstrar meu interesse em trabalhar como analista de recursos da loja CID das roupas. Sou comunicativa, organizada, pontual, tenho facilidade para trabalhar em equipe e sou proativa. Acredito que essas características são essenciais para desenvolver com eficiência as atividades nessa empresa. Espero poder participar de uma entrevista pessoalmente para ter a chance de provar que tenho as habilidades por mim descritas. Antecipadamente, Ana Maria Facundes. Texto 2. Final de feira. Era meio-dia, os feirantes desmontavam rapidamente as barracas. Os meninos da rua juntavam as frutas, hortaliças, verduras, legumes e tudo o que tinham por ali, para saciar a fome. As pessoas negociavam o preço das vísceras de bois, que já traíam mosca. Os pedintes estendiam as mãos aos políticos, que distribuíam simpatia e santinho naquele lugar. Umas jovens entre 14 e 15 anos desfilavam entre os vendedores de roupa com o intuito de paquerar, enquanto ladrões tentavam pegar as velhinhas que saíam da agência bancária. O lixo tomava conta do chão, era um resto de tudo. Dali subia a fedentina que se espalhava pela cidade. Em síntese, essa é mais de mais um final de feira do bairro. Qual o objetivo comunicativo do texto 1? Então, uma resposta é descrever habilidades para concorrer à função de analista de recursos humanos na loja CIA das roupas. B. Qual o objetivo comunicativo do texto 2? Descrever uma cena que o final da feira de um bairro. Para isso, faz a descrição do local, como a feira, a partir de ações desenvolvidas pelas pessoas.
Então, é importante a gente observar que, apesar dos termos, a presença dos verbos de ação trata da descrição de um ambiente. Use V para verdadeiro e F para falso. Então, é verdadeiro no texto 1, o ser objeto por descrito no tempo presente. Verdadeiro. No texto 2, o ser objeto descrito aparece logo no título do texto. V. No texto 2, o ser objeto foi descrito no tempo pretérito. V. No texto 1, o ser objeto descrito aparece logo na introdução do texto. F. No texto 1, observa-se a recorrência dos verbos do pretérito perfeito. V. No texto 1, observa-se mais elementos caracterizados especificadores do texto 2. V. No texto 2, observe a recorrência dos verbos no pretérito imperfeito. Então, aí já daria em sequência, que é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro e verdadeiro. D. A partir de uma análise atenta, tanto no texto 1 como no 2, relacione nas colunas abaixo as formas verbais utilizadas para descrever os seres e objetos. Descreve pessoas, objetos, cenas no tempo presente. Então, uma resposta: venho, sou, acredito, espero, tenho. Descreve pessoas, objetos, cenas no tempo pretérito. Resposta: eram, começavam, apanhavam, pechichavam, pediam, passeavam, assaltavam, acampavam, espalhavam, tomavam, desmontavam, juntavam, saíam, subiam, estendiam. E, a seguir, apresentamos enunciados cujos verbos, formas verbais, estão na terceira pessoa do plural. Transcreva no quadro abaixo para a terceira pessoa do singular, lembrando que o verbo deve concordar com outros elementos do enunciado. Os feirantes desmontavam rapidamente as barracas. Resposta: o feirante desmontava rapidamente as barracas. Os meninos da rua juntavam as frutas, hortaliças, verduras e legumes. Resposta: o menino de rua juntava as frutas, hortaliças, verduras, legumes. Os pedintes estendiam as mãos aos políticos e distribuíam simpatia e santinho naquele lugar. Resposta: os pedintes estendiam as mãos aos políticos que distribuíam simpatia e santinhos naqueles lugares. 3. Nos gêneros textuais em que há predominância de descrição, qual é a função dos verbos no presente e no pretérito? Então, a resposta é que os verbos no presente correspondem nos gêneros estudados aos fatos ocorridos no momento da fala. Já os verbos no pretérito, aos fatos de situações vividas ou experimentadas no passado, ok? Aula 4. Descrição de experiência. Texto 1. Relato de uma pandemia. Fotógrafo enfrenta vias cruzes e não consegue fazer o teste para coronavírus em Belém. Cícero Pedroso Neto. Portávamos as senhas 397 e 398, dadas pela guarda quando passamos o portão. Estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos entrado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era todas as realizações naquele espaço. A gente pensa milhões de absurdos nessa hora. Eu olhava o lance de janelas estreabertas sobre as nossas cabeças e clamava pela renovação do ar na sala. Olhava os demais e todos estavam piores que nós. Amor, olha aquele senhor. Está ardendo em febre. Eu só consigo assentir letargicamente com a cabeça as observações conchinchadas por Andressa, consumido pela ansiedade. Crianças, idosos, jovens, carentões, mais pessoas chegavam aos recintos enquanto éramos transportados para outro ambiente do hospital. Um lugar que parecia ser a sua recepção. As paredes rosadas tentava ser sucesso dar ao local uma aura de calma e acolhimento. Entregávamos as fichas com os dados recém-preenchidos e aguardamos por 30 minutos. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade do distanciamento entre os presentes. Nem todos obedeciam. Ouvimos uma senhora se queixar a outro senhor que ela havia sido contaminada por sua patroa.
Ela viajou e quando voltou depois de uns dias, começou a ficar doente. Aí a filha dela entrou pelo mesmo rumo, depois eu, agora minha família toda está assim. Nem máscara ela usava em casa. Acredita? 1. Sobre o fragmento textual, é possível afirmar que o fragmento textual apresenta características da descrição, pois o autor focaliza uma situação caracterizando-as conforme sua percepção. B. O fragmento textual apresenta características da narrativa, pois o narrador, que também é personagem, expressa as sucessivas ações que ele e sua companheira desenvolvem dentro de um determinado ambiente. C. O fragmento textual apresenta características da explicação, pois são apresentados conceitos sobre a pandemia da Covid-19. D. O fragmento textual apresenta características de argumentação, pois nele há uma tese e argumentos. Então, aí a resposta, pessoal, é A. O fragmento textual apresenta características da descrição, pois o ator focaliza uma situação caracterizando-os conforme sua percepção. 2. Sobre o momento em que ocorrem os fatos, podemos afirmar que A. O ator descreve uma situação que ocorre no momento em que fala. B. O ator descreve uma situação já ocorrida que foi vivenciada por ele. C. O ator descreve uma situação que ainda vai acontecer. D. O ator esclarece se a situação já aconteceu ou se ainda vai acontecer. Então, pessoal, a resposta é a B. No fragmento textual, para desmarcar que a descrição corresponde a uma situação que já aconteceu, usa-se A. Verbo no presente, B. Verbo no pretérito, C. Verbo no futuro ou D. Adjetivo. Então, resposta B. Verbos no pretérito. Assinar a alternativa que descreve o estado do autor em relação à situação vivenciada no hospital. A. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade de distanciamento social entre os presentes. Nem todos obedeciam. B. Amor, olha aquele senhor, está ardendo em febre. C. Crianças, idosos, jovens, quarentões. Mais pessoas chegavam ao recinto enquanto éramos transportados para outros ambientes do hospital, um lugar que parecia ser a sua recepção. D. Estando ali, a ansiedade era outra. Havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada eram todas realização naquele espaço. Então a resposta é D. Estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda realização naquele espaço. 5. Assinale as opções que apresentam problemas quanto à concordância verbal. A. Um rapaz novo orientava as pessoas na fila. B. Criança, jovens e idosos chegavam no recinto. C. As pessoas não usavam máscara. D. Nem todos obedeciam. E. Eu e minha noiva olhava o lance da janela e clamava pela renovação do ar na sala. Então aí está a resposta, pessoal. Criança, jovem e idoso chegava no recinto. C. As pessoas não usavam máscara. E E. Eu e minha noiva olhava o lance da janela e clamava pela renovação do ar na sala. Aula 5. Descrição e marcas da expressividade. Aula 1. Leia o poema e fique atento às orientações do seu professor. Morena. A moça mais bonita de minha terra, ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindo, tão puros, qual noite fagueias. São céus estrelados em noite serena, crianças morenas, teus olhos ragados. Que doce encanto no brilho fugente, no brilho dolente de teus olhos santos. E eu vivo adorando meus anjos formosos, o brilho radioso que vão derramando em chamas serenas, tão mansas e puras, teus olhos escuros, ó flor de morenas. 2. Leia o texto e responda as questões. Leia um texto observando os elementos que sinalizam expressividades da descrição que segue. Complete de acordo com a legenda. A. Descrição que apresenta maior expressividade do autor. B.
Descrição que apresenta a menor expressividade do autor. B. Texto 1. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro que a asa da gaunas e mais longos que seus talhes de palmeiras. O favo da jatim não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia nos bosques com seus hálitos perfumados. Mais rápido que a costa selvagem, a Marina Verde corria o sertão e as matas do Ipu, onde capeava suas guerreiras tribo das grandes nações tabajaras. O pé gastio e nu, mal rochados, alisavam apenas a verde pelúcia que vestia a terra como as primeiras águas. Texto 2. Ana Ada Silva, de 70 anos, nos recebeu uma tarde de sábado do lado de fora de sua casa, na aldeia Jaguapiru. Usando os cabelos lisos parcialmente presos e trajando um vestido colorido, estava sentada diante dos terrenos antes ocupados pela casa de reza que por anos manteve com seu marido, o Naderum ou rezador, Getúlio Juca, o que em julho foi consumido por um incêndio cujas circunstâncias ainda são investigadas. 3. Depois da leitura, responda as questões. A. O texto 1 e 2 fazem referência às duas mulheres indígenas. Quais são as características observadas em cada uma delas? Então, aí a resposta é Iracema, como a virgem do lábio de mel, cabelos negros e longos, ágil e delicada. Já Ana Silva usava cabelo lisos e parcialmente presos, trajava vestidos coloridos. B. No texto 1, é possível observar que Iracema é caracterizada a partir de comparações. Cite duas delas. Resposta. Iracema tem os lábios de mel, os cabelos negros como as asas de gaunas e os cabelos longos como o teles de palmeiras, sorriso mais doce que o favo de jatim e hálitos perfumados mais que a baunilha. 4. Como é possível identificar a expressividade de um autor em gêneros textuais que apresentam predominância da descrição? Então, aí a resposta é que na língua portuguesa é possível identificar as expressões do sujeito na escrita e na fala a partir de determinadas classes gramaticais, como verbo, advérbio e adjetivo. Aula 6. Palavras que caracterizam os seres objetos. 1. Iniciando a conversa, escreva a característica para o ser da imagem a seguir. Quais características pode ser observada na imagem? Bom, daí aí meio que uma resposta pessoal, e você irá colocar as características que você pode ver na imagem, ok? O que são adjetivos? Os adjetivos são palavras que caracterizam os seres de um modo geral. Eles se referem aos objetos, às pessoas, expressando especificações. Associam-se aos nomes com os quais concordam em gênero masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Veja os exemplos: cão bravo, cão valente, cão feroz. De qual cão você teria mais medo? Discuta com seu professor. 2. Leia o texto e responda as questões. A. Leia os textos 1 e 2. No momento da leitura, grife as palavras que expressam características dos seres descritos. Texto 1. Ela é paulistana e tem 15 anos. É branca, com 3 grandes e lindas manchas pretas pelo corpo. Seus olhos são castanhos claros, tem pelo macio, focinho preto como jabuticaba, e possui apenas 4 dentes grandes e amolecidos, e manchas carinhosas e muito inteligente. Ela atende pelo nome de Maia, e sumiu da casa desde maio de 2010, deixando toda a família preocupada. Usa uma coleirinha preta, que tem seu nome gravado. Resumindo, ela é muito mimosa. Pedimos gentilmente que quem tiver encontrado a nossa preciosidade, essa bela cadelinha, entre em contato com a família Maia pelo telefone 11 9678 1718. Texto 2. Noite, amadas. Ó noite crás de lua cheia, em nossos seios, noites chororosas. Minha alma canta como uma sereia, vive cantando no mar de rosas. Noites queridas que Deus prateia, como a luz do sonho das nebulosas. Ó noite claras de lua cheia, como eu vos amo,
noites famosas. Vós sois um rio de luz sagrada, onde sonhando passa embalada minha esperança de mágoas nuas. Ó claras de luas penas, plena, que encheis as terras de paz serena. Como eu voamos, noite de lua. Autor de Souza. B. Quais são os seres, objetos descritos no texto 1 e 2? Que palavras são utilizadas para caracterizar o ser, objeto descrito?